Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui. É um prazer ter você conosco. É uma alegria muito grande você estar aí. Esse programa é feito para você. Hoje a gente escolheu falar um pouquinho, né, sobre um texto talvez mais conhecido do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele é a constituição do reino de Deus. E nós vivemos repetindo aqui que nós somos cidadãos de dois reinos, né? Por exemplo, nós temos uma Constituição no país que mostra os nossos deveres, os nossos direitos, né? E a gente tem que segui-la. Sim. Né? E assim também no reino. No reino também. Então, Sim. O Sermão do Monte vai trazer uma série de princípios que vão reger a nossa caminhada Sim. no reino, né? Sim. E ele é bem interessante, ele pega alguns capítulos, ele começa falando sobre as bem-aventuranças, que nós sempre traduzimos bem-aventurados por felizes. Sim. Né? Uhum. Porque a condição do reino, e eu sempre gosto de lembrar, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida E abundância. com abundância, eu vim para que vocês sejam felizes. Sim, né? sim. E é tão diferente, os dois reinos estão tão diferentes, né? Porque a gente vai perceber pelas bem-aventuranças, né? Um traz felicidade, né? e outro traz tristeza. Aí a gente vai pensar. Mas ele vai dando todos esses princípios que a gente precisa conhecer. Então, por isso que a gente vale a pena, de vez em quando, também conversar Sim. sobre eles, né? E ele conclui falando, no final do Sermão do Monte, sobre dois tipos de construtor, dois tipos de pessoas. Uma pessoa sábia que constrói tudo sobre a rocha, Sim. né? E o construtor que edifica Na sobre a areia. areia, Sim. né? Então, ele está deixando claro que houve uma construção em cima de valores do reino. Sim. E outra sobre os conceitos Valores humanos, né? aquele que ele tinha, Sim. né? Uhum. E ele vai dizer que a chuva, os ventos, as tempestades vai bater nas duas construções. Elas não vão tem ficar, como fugir. né? Não tem como fugir, Sim. né? A diferença é a Igualmente, base, né? a diferença realmente é aquele que escolheu, né, construir em cima de valores do reino, rocha. tá? Então, queridos, o reino não nos isenta de ventos, tempestades, Sim. né? Desgraça, mas a garantia de que vai permanecer. E né? essa rocha que ele fala é o próprio Sim, Cristo, né? Ou edificados em nós mesmos, né? Que não chega a lugar Então, nenhum. eu acho bem interessante a gente relembrar essas coisas, para não pensar que cristãos estão isentos de tribulação, Sim, né? de ventos fortes, ventos né? fortes, né? Mas o que acontece? Por que abala ou não abala? Sim. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu achei uma ilustração que sempre marcou muito para mim em relação a essa nossa conversa. Foi feita por um pregador. Ele disse que aquelas árvores que tem nos Estados Unidos, as sequoias, Sim. são árvores gigantescas, de tronco enorme. Quando caiu uma sequoia, assim, do nada, ela veio para o chão, ela foi motivo de estudo entre os botânicos, que fizeram um estudo minucioso por que uma sequoia que estava lá antes da descoberta da América, antes de Cristóvão Colombo descobrir a América, aquela sequoia já estava Sim. lá, e tinha passado por furacões, vento, tempestade. Por que ela caiu? As raízes não eram profundas. Aí não, as raízes eram muito, Sim. sempre foram profundas, mas elas foram corroídas ao longo de todos esses anos por pequenos insetos, por cupins. Sim. Devagarzinho eles foram corroendo, agindo no invisível, né? E aí um dia ela caiu. E é muito legal porque a nossa vida espiritual é assim.
são coisas que não aparecem, Sim, de pouquinho. que vão de pouquinho roendo essa Por nossa dentro, base, né? Sim. né? Uhum. E então de maneira invisível, então e a gente de repente sabe que acabou essa segurança, né? Sim. Então quando a gente estuda o Sermão do Monte ele funciona. Por que eu dei esse exemplo de coisa que está lá dentro, que não dá para ver? Porque o Sermão do Monte é igual uma ressonância magnética. Sim. É a ressonância magnética que a gente faz para ver o que Chega por está dentro. dentro da gente, né? Sim. Né? Ela mostra o que está escondido, aquilo que você não tinha nem ideia. E é interessante que o Sermão do Monte, Mirtz, ele inteiro está relacionado com frutos do Espírito, né? Isso. Nós vemos aí na sequência que você vai entrar, são frutos do Espírito. Realmente é a constituição daquilo que está dentro de você, daquilo que você pode pôr para fora, né? E o fato de botar para fora, quando nós nos tornamos cristãos, aquilo que é ruim por fora desaparece logo. Sim. Tá? Não bebe mais, né? É. Não mente mais, né? A gente vai tirando o que aparece, né? Mas lá dentro, né, a gente precisa dar uma olhada e o Sermão do Monte é muito revelador. Ele vai mostrar para a gente, igual uma ressonância magnética, Sim. mostra naquilo que a gente pode estar errando ou Sim. falhando ou deixando de cumprir. Ele vai mostrar né? a natureza divina, né? E a natureza humana, né? Como é diferente. Porque se a lei serve para nos desnudar mesmo, essa é a palavra. Então, a lei tinha assim, por exemplo, não adulterarás, né? Você tinha que obedecer a lei. Cristo veio e ele levou esse patamar. Nem olhe. Sabe? Você olhou, ele você falou já assim, pecou. sabe, vocês não podiam antes dormir com alguém. Agora não é Pode só olhar. nada. Agora, se você olhar com desejo, Você já está pecando. Já adulterou. Já adulterou. Sim, né? ele elevou a lei, né? Então, nós temos que olhar que essa Constituição mudou muita coisa. Ele diz, olha, antes era olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te der um tapa na cara... Você dá o outro lado. Dá o outro lado, sabe? Esse é o povo do reino, né? Sabe? Então, queridos, a gente pensa nisso. Quando eu penso numa ressonância magnética, a ressonância não cura. Ela dá o diagnóstico correto. Ela mostra o problema, como você falou. Então, a gente vai poder olhar para o Sermão do Monte e ter um entendimento dessa Constituição do reino para justamente poder ser feliz. Ser feliz. E aí a gente vai começar hoje com as bem-aventuranças, pelo menos algumas delas, né? Então a gente começa nessa conversa a subir o monte aqui, entender, porque elas não são fáceis, de entendimento fácil, né? Sim. Sabe, por exemplo, você vai ter que entender que a bem-aventurança diz, felizes são os infelizes. A princípio não vai fazer sentido para nós, né? Sim. Então, por exemplo, vamos começar com uma delas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Jesus está falando que felizes são aqueles que são pobres de espíritos. Então, quem são esses pobres de espírito, né? Esse entendimento são aqueles que não têm cultura nenhuma, que são ignorantes, né? Que desconhecem a palavra. Talvez, eu gosto de bater esse papo aqui, porque talvez essa seja uma das distorções mais difíceis que se encontra na palavra de Deus, né? É uma bem distorcida a compreensão disso mesmo, porque muita gente diz que evangelho é realmente para aquele que é ignorante, para aquele que não sabe nada, e até usa essa expressão, para os pobres de espíritos, né? É um erro, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o evangelho é para todos, né? Tanto para o rico quanto para o pobre. Sem o evangelho, ninguém vê a Deus. Sem Cristo, ninguém chega até Deus. Então, é um erro que muita gente bem comete. Comum, bastante comum. Achando que pobreza... Não, é assim, só segue a Jesus ou só vive o evangelho quem é pobre de espírito no sentido assim, quem não tem cultura nenhuma, quem não sabe pensar, quem não tem entendimento. Mas, na verdade, aí, bem-aventurados os pobres de espírito que não acham que tem valores em si, mas que reconhecem os seus valores em Cristo. Essa pobreza realmente
de espírito, e é de espírito, é essa dependência de de Deus, sim. sabe? Aqueles que não depende do teu que não conhecimento, depende né? de nada do que você é, que a dependência total mesmo é em Deus, né? Sim. E agora, é fácil você olhar para você mesmo e falar assim, eu sou pobre de espírito, porque a gente acha que a gente pode tanta coisa, não acha? Sim. Todos nós, como seres humanos, temos pontos fortes, somos bons em algumas coisas, né? E esse é o grande engano da humanidade, porque quando o homem é rico de espírito, ele é orgulhoso, né? Sim. Está relacionado com orgulho. Então, quer dizer, quando ele diz pobres de espírito, é aquele que abriu mão realmente das coisas daqui, como você fala do reino daqui, por coisas maiores relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos de pessoas que, por fora, vamos dizer assim, se você olhasse, você falar, jamais se ia chamar pobre de espírito. Você ia chamar pobre de espírito, por exemplo, um rei, um sacerdote, um escolhido de Deus, um Davi. Olha o que Davi dizia. O Salmo 40, 17 diz assim, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Isso. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não demores. Esse aí é um bem-aventurado. Sabe? Alguém que entendia. Rei, general, escolhido do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Sim. E sabia quem ele era. Ele dizia, sou pobre e necessitado. Né? Paulo, que era o cara da época dele, que tinha todo o conhecimento, toda a cultura do tempo dele, ele era o cara. Em Romanos 7, 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, na minha carne, não tem bem algum. O querer e o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Não sou nada. Não sou porcaria nenhuma, né? Bem assim, né? Sim. Pobre de espírito realmente, e ele né? Continuou, cheio de Deus. Não, e ele continuou falando. 2 Coríntios 12, no 6 e 7, ele diz assim, mesmo que eu quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque eu estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou do que de mim ouve, até mesmo sobre as extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Orgulhoso. Está relacionado com orgulho, né? Para que eu continuasse dependente de Deus, né? Então, nas bem-aventuranças, esse pobre de espírito, ele guarda você do orgulho, né? Sim, essa dependência total, não tem nada a ver com cultura, com valor ou profundidade. O pobre de espírito é aquele que descobriu que, apesar de tudo que ele possui, nada é dele. Nada é dele, ou ele não pode fazer nada sem Deus. Deus. Sim. Sabe? Sabe? Eu afirmar assim, olha, eu posso fazer isso porque eu tenho isso, eu tenho capacidade, tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo. E daí? Eu sei se eu vou estar viva daqui uma hora, né? Aí é um orgulhoso, né? Sabe? Orgulho do que não é real, né? Sabe, bem-aventurado é aquele que entendeu isso, que fez de Deus o centro da vida dele, na total dependência de Deus, fez de Jesus, Filho de Deus, o seu Senhor, e se tornou servo, né? Esse é o feliz. Esse é o feliz, sim, sabe? Então, é a linha da vida, né? Sabe? Mas eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta com mais bem-aventurança. Estamos de volta e hoje a gente está falando um pouquinho sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, né? Estamos escolhendo algumas, talvez duas, que é o tempo da nossa conversa, e a gente está falando sobre aquela que traz mais falta de compreensão, que é bem-aventurados pobres de espírito, né? Eu acho que a gente falou o suficiente para entender, mas esse engano, se a gente não cuidar, esse engano era possível dentro de uma igreja.
Os cristãos de Laodiceia, por exemplo, eles se achavam ricos de espírito, né? E olha o que Jesus falava deles, está lá em Apocalipse 3, começando no 15. Conheço as tuas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Antes fosse frio e quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, eu tenho prosperado, nada me falta. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uau, eu amo esse versículo lá, porque é o versículo de baixar a bola mesmo, né, Conceição? É como se dissesse, vocês estão se orgulhando de quê? O que vocês têm que vocês não receberam, né? E sabe, é fácil a gente deixar de ser pobre de espírito, né? É difícil ser e fácil de deixar de ser. Toda vez que você quiser tomar o controle de alguma coisa, né, você está esquecendo disso. E mesmo, né, como você falou, dentro das igrejas. Né? É muito perigoso você começar a se orgulhar até mesmo daquilo que você conhece de Deus, que é isso que está falando aí. Bom, o conhecimento de Deus te gerar orgulho e você começar, então, Mirtz, a se achar melhor do que o outro. Né? Conceição, isso aconteceu no Éden. Né? O primeiro casal não quis ficar na dependência de Deus. O que eles fizeram foi justamente tomar o controle, querer alguma coisa a mais, né, do que eles tinham, né? Não depender, não ficar assim, né? E sabe, e nós hoje, Adão e Eva nasceram com essa possibilidade de escolha. Nós não. Sabe, nós nascemos a partir de Adão. Já herdamos o pecado. Né? Nós herdamos dele. Eles vieram a partir de Deus, nós não, nós viemos a partir deles, de Adão e Eva. Então, nós herdamos isso. Né? Então, nós precisamos realmente tomar consciência disso. Sim. Né? Consciência dessa humildade, né? E de pobreza de espírito. Porque, sabe, uma das coisas que a falta disso não permite é o princípio da adoração. Sim. Sabe? Se você não se sentir humilde, dependente, você não adora. Se você não reconhece a fonte de todas as coisas, até que você fala, eu amo o Senhor, mas se você não reconhecer, você não tem condição de adorar, né, Mirtz? O conceito, não tem gratidão. O conceito correto que foi dado, porque antes se pensava em adorar, pensava-se mais em lugares sagrados, né, que se criava tanto tempo. Ou acha que cantando, mas a tua vida adora, né? Agora, quando Deus coloca lá para a samaritana, ele diz, olha, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Sim. Né? Então, em espírito e em verdade, você ter consciência dessas coisas, sabe? Se humilhar mesmo, né? Então, essa é uma das... bem-aventurados pobres de espírito. A gente conversou um pouquinho para ter um entendimento melhor. Sim. Uma outra bem-aventurança também, que é bom da gente entender, é bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Tá? Esse não tem dificuldade no sentido dela, mas tem uma dificuldade de aqueles que choram por conta do quê? Sim. Causas tuas ou causas de Deus? Por tuas causas, por causa de Deus, ou, Sim. sabe? Porque, gente, se fosse assim, todo mundo seria bem-aventurado aqui na Terra, porque se tem uma coisa que não falta nesse mundo, motivo para a gente chorar, né? Aliás, todos nascem já chorando, é muito difícil alguém que não nasce chorando. Então, não falta motivo para chorar. Então, a bem-aventurança já estaria carimbada em nós, né? Mas chorar pelos motivos de Deus. Chorar pelos motivos corretos. Do povo Senão, de Deus. toda pessoa emotiva chorando na frente da TV seria feliz e bem-aventurado, né? Sim. Porque tem coisas assim, né? Sim. E, na verdade, se a gente pensar, quem é muito emotivo e chora, porque a gente não diz que o choro põe para fora? Sim. O próprio choro já é um consolo, né? Sim. Não tem gente que fala, ai, gente, eu estava assim num estado... Aí eu fui lá também, chorei tudo que tinha que chorar, levantei outra. Não é assim? O próprio choro
né? É um consolo para esse tipo de pessoa. Sim, e a né? Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, também. Então vem o consolo, porque de repente você chora por causas que eu não choraria. Cada um sabe por que chora. Mas o importante é a gente frisar que existe o consolo, né? E você é consolado. Muito mais se você chora pelas causas de Deus. Eu acho assim, bem-aventurados os que choram por quê? Então vamos pegar coisas que nós deveríamos chorar, e talvez a gente até não chore, né? Chorar de compaixão é até mais fácil, não é? De compadecimento. O senhor chorou assim, né? Nossa, tem exemplo de Deus e tudo mais, e a gente chora mesmo. Sim. Não dá para você... Nós, por exemplo, nosso país hoje está chorando com aquilo que está vendo que está acontecendo num dos estados do nosso país. A gente aquilo sofre que está junto, acontecendo né? no Rio Grande do Sul, não tem como você não chorar junto, Sim. sabe? Essa compaixão, né? Agora, outro choro fácil que vem para nós também é choro de arrependimento. Se a gente se arrepende de verdade, às vezes vem o choro, né? Sim. Não é uma regra. Mas tem gente que chora de arrependimento. Tem pessoas que têm facilidade no choro, né? Choram com facilidade. Agora, e pelo pecado? Será que é? Porque quando vem a consciência do pecado? Porque tem uma hora que vem a consciência do pecado. Sim. Né? Tem alguns que nessa hora choram, né? Outros... Nem tanto, né? Às vezes, e muitos profetas choraram por uma causa, pelo povo, né? Pelo sofrimento do povo, pelo cumprimento até das profecias. Sim. Teve um caso de um que chegou na frente e chorou, o profeta chegou na frente de alguém e chorou porque viu o que ele ia ter que fazer para o povo de Deus acordar. Então, quer dizer, existem choros por uma visão, existem vários tipos de choros, mas sempre voltados para o Senhor, né? Eu acho que fica claro que nós deveríamos chorar pelos pecados. Se chorar até pelo pecado do outro, né? Imagine chorar pelo pecado nosso, seu, né? pelo nosso, né? A gente olha para a humanidade hoje, Mirtz, nesse tempo que nós vivemos, a gente chora, né? Sim, e agora, porque tem aqui, ele está dizendo que quando você faz isso, você é bem-aventurado. Você é consolado, o consolo virá, porque esse é um padrão do reino. Sim. Mas tem outras pessoas que realmente, ao invés de chorar pelo pecado, preferem encontrar culpados pelo pecado dele. Sim. Não é isso, né? São as vítimas, sabe? Eu fiz o que fiz, mas também, você sabe o marido que eu tenho? Né? Quer dizer, o culpado do pecado é o marido. Sim. Ou o filho, ou o patrão, seja lá quem for. Ou a própria situação financeira, até né? o pastor. O né? pastor. Todo mundo tem culpa, menos a pessoa se vê. Sabe? Né? Esse tipo de pessoa jamais será consolado. Ela não vai encontrar consolo nunca. Nunca. Porque ela não admitiu, ela não viu isso. São pessoas cobradoras, são pessoas que sempre vão querer mudar o outro, são pessoas que não encontrarão consolos, né? Felizes são as pessoas que conseguem descobrir que a solução do problema está dentro dela mesma. Sim. Né? Porque assim é que você acontecer, sabe? Porque senão você vai chorar por outras coisas. É muito difícil a gente olhar de maneira certa. Talvez eu tenha contado, talvez não sei nem se cabe aqui, mas foi tão marcante para mim um sermão que eu vi do pastor Isaías Quirino sobre o Sermão do Monte. Sim. Por isso, cada vez que eu penso no Sermão do Monte, eu lembro dele, do Isaías Quirino. Ele pregou sobre o Sermão do Monte e ele contou a história do Joãozinho, que estava na frente do lago, e viu um patinho amarelinho lindinho nadando, e ele olhando aquilo, achando lindo. De repente vem um jacaré e nhaque, engoliu o patinho. Aí o Joãozinho diz em voz alta assim, coitado do jacaré. Aí, gente, olha que legal a visão. Ele diz assim, o Joãozinho conhecia o Sermão do Monte. Sim. Ele sabe que feliz, sabe, é quem morre e não quem mata. Né? Você tem que ter dó daquele que mata. Né? É esse tipo de choro que o senhor está falando aí. Ele não está falando para você chorar pela maldade, mas você chorar pelas por causas de que Deus, fez, né? ser misericordioso. Exercer misericórdia. Ele disse, coitado jacaré.
E aquilo ficou tão internalizado em mim que quando eu vejo algumas cenas, por exemplo, quando eu vejo alguém assaltando alguém, sabe, sendo preso, sendo levado, e vai pagar pelo crime, porque ele fez uma maldade e tudo mais, eu olho e falo, coitado do jacaré. Sim. Sabe, aquilo me vem forte assim, que coitado do jacaré, isso. sabe? Deus tenha misericórdia. Sim. A gente tem que... este é um chorar pelo pecado do outro. Porque é o tempo não é um da derramar graça. de lágrima, mas é chorar pelo pecado do outro. Sim, e é o tempo da graça. Esse é o tempo, né? Da gente ser misericordioso, porque nós alcançamos misericórdia. Então, normalmente, a gente usa da misericórdia que nós recebemos. A gente perdoa porque é perdoado, né? Porque a gente tem conceitos errados a respeito de choro. Por exemplo, uma mãe perdeu uma filha e você está chorando, nossa, você que é mãe, você chora com ela. Você chora, não tem dúvida que você chora. Agora, você chora por quê? Porque ela perdeu a filha dela ou porque no íntimo você pensa às vezes, e se fosse a minha? Se compadece dela, né? Né? Você está se compadecendo dela ou de você como mãe, que existe a possibilidade disso. Então, é complicado isso, né, Conceição? Sim. Sabe? Ver as coisas sobre o prisma de Deus, né? Muitas vezes o choro tem a ver mais com você do que com o outro. Você está chorando porque você está dizendo, e se fosse o meu? Né? Esses profetas mesmo que eu citei, ele tinha muitas dificuldades pessoais, mas a gente não vê que ele chorou por nenhuma necessidade dele. Nem é citada as necessidades dele. Ele chorava pelas causas, ele chorava porque ele via uma pessoa, ele via o jacaré, né? É bem isso. Ele via a pessoa que ia ser usada para fazer tanta maldade contra o povo de Deus, muita morte, muita coisa, mas era algo que já não tinha jeito por causa da consequência do pecado, né? Sabe? Então a gente chora por isso. Sim, gente, é a ordenança que Deus deu para Oséias. Sim. Ele falou, olha, tua mulher vai morrer e você não vai chorar por ela, porque você tem coisa muito mais séria para chorar do que para isso. É uma ordenança triste, mas é de Deus. Né? Então, às vezes você vê o povo do reino, porque isso que nós estamos falando aqui é do povo do reino. É loucura para o mundo isso. É loucura, né? total. Mas para nós é o poder de Deus. Né? Sabe? E o galardão, quando você chora pela coisa certa, chora pela maneira correta, é que você vai ser consolado. Sim. Porque tem coisas que parecem para nós que não existe consolo, né? Sim. Mas se o seu choro for o correto, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, né? Sim. Serão consolados por quê? Porque depositaram tudo isso nas mãos de Deus. Nas mãos do Senhor, né? Sim. Diante do Senhor. Vou ter que fechar por aqui. Né? É do que eu tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.